Boa tarde, turma. Boa tarde. Hoje a nossa aula será apenas uma revisão. Nós vamos explanar de maneira muito, vamos dizer, rasteira, entre aspas, o conteúdo proposto para a 8ª avaliação. Mas, primeiramente, eu quero dar a vocês os meus agradecimentos por continuar sendo esses alunos que são, esses alunos que vocês são, continuar mesmo dentro desse processo totalmente diferente de aprendizado. Vocês se proporam a continuar sendo alunos e quero agradecer a cada um e a cada uma que contribuiu para o seu crescimento como pessoa, como aluno, como ser humano. Assim também vocês contribuíram para o meu crescimento como pessoa, como profissional. Meu muito obrigada e meus parabéns a todos vocês. Finalmente, nós chegamos ao final do processo educacional 2019, já vamos para a 8ª avaliação, e isso nos dá uma grande alegria de contar com os alunos, e esse processo que foi tão atípico, que está sendo tão atípico, trouxe muitas dificuldades, muitas coisas ruins até, mas trouxe também um aprendizado. Onde a gente passou a valorizar aqueles e aquelas que nos amam de verdade, que é a nossa família. Estar em isolamento seria impossível se não fosse com a nossa família. Temos sim as nossas diferenças, mas é lá, no seio da nossa família, que aprendemos e que somos, juntamente com o conhecimento sistematizado que a escola oferece, com a educação que recebemos em casa. Meus parabéns a todos vocês que continuaram sendo alunos e parabéns também às famílias de vocês por continuar também dando apoio, incentivando, motivando cada um e cada um. O meu muito obrigado e os meus parabéns. Então vamos lá iniciar a nossa aula. Hoje nós vamos fazer, como eu falei, uma explanação sobre o conteúdo proposto para a 8ª avaliação. E o nosso primeiro conteúdo foram as ideologias imperialistas. A essência do imperialismo está na dominação de uma nação sobre outra. E essa dominação ela foi sendo colocada e ela foi sendo justificada e fundamentada a partir dessas ideologias. Mas vamos às nossas leituras. Os líderes dos países imperialistas buscaram obter um apoio popular para justificar as campanhas de dominação de outras nações. E para consolidar as suas intenções, eles fizeram uso de diferentes ideologias. A primeira que nós já estudamos foi o etnocentrismo, que considerava superior a superioridade de uma cultura sobre a outra. Ela esteve muito presente na Europa no século XIX e ainda permanece até os dias atuais, infelizmente. Vamos para a próxima. Eugenia e racismo. Eugenia. O conceito de eugenia foi criado pelo cientista inglês Francis Collins. Segundo ele, seria possível criar uma seleção artificial de acordo com critérios pré-estabelecidos que possibilitariam um aprimoramento da espécie humana. Esses critérios seriam determinados por meio de base genética que indicaria os grupos com maior propensão para essa finalidade. E racismo, que são ideologias, como eu já havia falado, que justificam a dominação de uma nação sobre outra. Também uma outra ideologia é o determinismo, que é uma teoria que tem suas origens na Grécia Antiga. Segundo essa concepção, tudo o que ocorre no universo é consequência natural de um acontecimento passado e, portanto, inevitável. Assim, a natureza, a história, a sociedade, enfim, tudo que existe obedeceria a determinadas leis naturais e teriam causas pré-estabelecidas e necessárias. Essa é a fundamentação do determinismo. E o positivismo, que é uma teoria criada pelo filósofo francês Auguste Comte no início do século XIX, no período de transição da sociedade agrária para a sociedade industrial, justamente na saída da Idade Média para a Idade
moderna. Segundo essa teoria, o conhecimento científico deveria ser o único reconhecido como verdadeiro, pois era a base em conhecimento empírico, como a matemática, a astronomia, química, a biologia, a sociologia, uma disciplina recém-criada e estudada com base em dados estatísticos. Assim, todas as superstições e ensinamentos teológicos deveriam ser ignorados, pois não contribuíam para o desenvolvimento da humanidade. Então, essas foram as teorias que foram utilizadas para justificar o imperialismo. E o que foi o imperialismo? Foi a dominação de uma sociedade, de uma nação sobre outra. E lembrando que os critérios dessa dominação foram extremamente violentos. E quando ele diz, no caso, no positivismo, que os ensinos teológicos não poderiam ser, vamos dizer, considerados, é porque nós saímos da Idade Média, onde os ensinos teológicos eram um dos principais, se não a base da Idade Média. Então, para justificar essa dominação, se fizeram a essas nações dominadoras, elas fizeram uso dessas ideologias para justificar suas ações. Vamos lá, vamos avançar as atividades que nós já fizemos a correção e vamos estudar o capitalismo. Para que essas dominações acontecessem, como aconteceram e ainda acontece, foi preciso um sistema econômico todo fundamentado e organizado para potencializar essa dominação. E aí, juntando esse sistema econômico com todas as ideologias de justificação, o imperialismo se fundamenta e se fortalece juntando as ideologias com o capitalismo. Então, vamos conhecer. Capitalismo, sistema econômico atualmente mais adotado e consolidou-se em meados do século XIX sobre a influência dos princípios do liberalismo. Ao lado nós temos o conceito, um sistema capitalista que tem pressuposto básico o direito à propriedade e ao acúmulo de capital, o acúmulo de riqueza. E é importante compreender que esse sistema econômico, ele se dá sobre dois grupos. É importante isso. Eu tenho um grupo que detém os meios de produção e eu tenho um grupo que só tem a força de trabalho. Ou seja, eu tenho os ricos, os empresários, uma minoria, são donos das grandes empresas, e esse grupo é uma minoria, enquanto que o grupo maior de trabalhadores, aqueles que não têm, só têm a força de trabalho, eles cada vez mais eles crescem, enquanto aquele grupo que detém o poder, que detém a riqueza, que acumulou capital, se torna cada vez menor. E aí nós vamos ver o capitalismo e algumas das suas fases, algumas características dessas fases. A primeira fase é o capitalismo industrial, que nasce lá com a primeira revolução, inicialmente com a primeira revolução industrial e vai se fortalecendo até a segunda revolução industrial. Antes, é interessante compreendermos que o capitalismo ele já agia, já se desenvolvia antes da fase industrial. Houve uma fase chamada capitalismo comercial, onde a base era o comércio. Então, vamos lá compreender. Na segunda metade do século XIX, o desenvolvimento de novas tecnologias provocou grandes transformações nas indústrias da Inglaterra e de outros países europeus, além dos Estados Unidos e do Japão. O conjunto dessas inovações tecnológicas entre 1860 e 1920 é chamado de Segunda Revolução Industrial. As invenções como o motor a combustão interna e o gerador de corrente elétrica possibilitaram o desenvolvimento de produção em massa. Assim, enquanto a primeira revolução se caracterizou pelo desenvolvimento de máquinas para serem utilizadas como ferramenta de trabalho, a segunda revolução industrial se distingue pela produção de máquinas por meio de outras máquinas, para sustentar essa nova estrutura dos países europeus.
Esse foi o capitalismo industrial. Como aconteceu a dominação na África? A dominação na África, como eu disse, vou fazer uma explanação muito rasteira, por assim dizer, entre aspas, a palavra rasteira. Nós vimos que a dominação, que o imperialismo chega na África, inicialmente, alguns dessas nações, eles fazem acordo com os líderes de alguns territórios na África. Esses acordos, muitas vezes, eles são quebrados, e aí, por não ter o poder militar e estratégico de dominação, como tem as nações dominadoras, aquele país ou aquele território acaba perdendo o controle dentro daquela aliança, e aí aquele território é subtraído deles, tirado deles, e posteriormente vai ser submetido àquela nação que vai dominar, vai ser controlado, por assim dizer, toda a produção econômica daquele região, daquele território. Como se deu a dominação da Ásia? Além da África, as potências imperialistas, é bom ressaltar, se apossaram de territórios também na Ásia e na Oceania. Inclusive os países europeus vou reformular minha fala. Além da dominação na África, essa dominação também aconteceu na Ásia e na Oceania. Inclusive, os países que já possuíam território também passaram a adquirir mais ainda território, ou a se afirmar nesses territórios. Ok, turma? Vamos. Avançando. Como se deu a resistência africana ao imperialismo? É importante lembrar, gente, que quando as nações dominadoras elas chegavam nesse território, elas até tinham, entre aspas, como começar, vamos dizer, a adentrar esse território, a partir de aliança feita com os chefes políticos daquele território. Posteriormente, essas alianças sendo quebradas, essas nações tomam de conta daquele território. Mas isso não significa que quem fazia parte daquela sociedade, daquele território que estava sendo dominado, não resistisse. Houve sim resistência. Grupos e sociedades resistiram. E resistiram através de quê? Através dos conflitos armados. É claro que algumas desses povos, dessas regiões, resistiram o máximo que puderam, mas não tiveram condições de finalizar essa resistência. Por quê? Por conta do poderio militar que as nações dominadoras tinham ou têm até hoje. E uma dessas resistências foi a rebelião de Assante, a outra, resistência Nandi, resistência Etíope. Ela foi um dos únicos, a Etiópia ou a Libéria, elas foram os únicos países, os únicos estados a resistir e a, vamos dizer assim, e a resistir esse domínio e se firmar, ser independente, se tornar independente, ok? Vamos lá, resistência Zulu. E, por fim, resistência. Aí nós vamos conhecer as resistências que aconteceram na Ásia. Resistências como as revoltas de Cipaios, guerras do ópio. A guerra do ópio foram divididas em duas partes. Essa forma de resistência, gente, elas tiveram características bem diferentes umas das outras. E é importante a gente compreender que essas resistências, elas se davam dentro do limite daquele povo, daquele território. Eles lutavam com o que tinham de imediato. É também notório perceber que as sociedades dominadoras, elas tinham um poderio militar e estratégico maior do que os territórios dominados. E daí a dificuldade desse território, desses povos que estavam sendo dominados, de resistir. Mas é importante compreender que dentro desse processo do imperialismo houve resistência. E é por conta disso, dessa resistência, que nós vamos conhecer
como esses povos se organizaram estrategicamente, politicamente e militarmente para resistir ao imperialismo. Então, meus queridos, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês possam fazer a sua leitura, não só uma vez, mas mais de uma vez, para fundamentar ainda mais a nossa revisão. É importante que você faça as atividades que estão sendo propostas no roteiro. É importante que você fundamente cada vez mais os seus estudos, fazendo novas e novas leituras. Ok, turma? Então, que tenhamos todos uma ótima tarde, que possamos realizar as nossas atividades com êxito e até a próxima, turma. Beijos!